Hoje eu quero falar sobre uma mensagem poderosa da Bíblia, que continua extremamente atual, o livro de Gálatas. Essa carta foi escrita para cristãos que estavam começando bem na fé, mas aos poucos estavam se afastando da essência do Evangelho. Eles haviam conhecido a graça de Deus, tinham experimentado a liberdade em Cristo, mas algo começou a acontecer. Algumas pessoas começaram a ensinar que apenas crer em Jesus não era suficiente. Dizia que era necessário cumprir regras, tradições, leis para ser aceito por Deus. E então surge a grande mensagem de Gálatas. A sua salvação não vem pelas obras, ela vem pela graça. Paulo escreve com firmeza porque sabia que aquela confusão poderia destruir a fé das pessoas. Ela lembra algo fundamental. Ninguém consegue se salvar por esforço próprio. Não é a perfeição humana que nos aproxima de Deus. É o amor de Deus que nos alcança primeiro. Quantas pessoas ainda vivem assim hoje, tentando provar valor para Deus, tentando merecer perdão, carregando culpa, medo ou peso espiritual? Mas Gálatas nos ensina algo libertador. Cristo não veio para colocar mais peso sobre você. Ele veio para tirar o peso que você nunca conseguiria carregar sozinho. A cruz não foi um cumprimento das nossas obras, foi a solução completa. E então Paulo declara uma das frases mais fortes da carta: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso significa que a fé não é uma prisão religiosa. Não é viver tentando alcançar Deus pelo esforço. É viver transformando porque Deus já nos alcançou. Mas atenção, liberdade em Cristo não significa viver de qualquer maneira. E aqui está um ponto importante do livro de Gálatas. Paulo explica que existem duas formas de viver: viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. A carne representa nossos impulsos, egoísmo, orgulho, inveja, raiva, imoralidade e tudo aquilo que nos afasta de Deus. O Espírito representa uma vida guiada pela presença de Deus dentro de nós. E então aparece uma das partes mais conhecidas na Bíblia: o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão própria. Receba algo importante: a Bíblia não chama isso de fruto no plural, é um fruto no singular, porque não são qualidades produzidas pelo esforço humano, são resultados naturais de uma vida conectada com Deus. Quando o Espírito guia a nossa vida, a transformação acontece de dentro para fora. Não é aparência, é mudança real. E talvez essa seja a maior lição de Gálatas para nós hoje. O cristianismo não é sobre aparecer santo, é sobre ser transformado. Não é sobre regras externas, é sobre um coração renovado. Muitas vezes pensamos que precisamos mudar primeiro para depois nos aproximar de Deus. Mas Gálatas mostra o contrário. Não, nós não aproximamos de Deus, Ele nos transforma no processo. A graça não é licença para errar, a graça é poder para viver diferente. E Paulo termina ensinando algo profundo: tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Se plantamos atitudes guiadas pelo ego, colhemos vazio, mas se plantamos uma vida guiada pelo Espírito, colhemos vida verdadeira. E isso é um convite diário. Todos os dias escolhemos o que vamos alimentar dentro de nós: medo, fé, orgulho, humildade, controle próprio ou impulsividade. O livro de Gálatas nos lembra que a vida cristã não é baseada em obrigações, mas em um relacionamento. Não é sobre carregar correntes religiosas, isso é sobre viver a liberdade que nasce quando entendemos o amor de Deus. Talvez hoje você esteja cansado espiritualmente, tentando ser perfeito, tentando agradar a todos, sentindo que nunca é suficiente. A mensagem de Gálatas diz para você: você não precisa conquistar o amor de Deus, você já foi alcançado por Ele.
Agora viva essa liberdade. Deixe o Espírito guiar seus passos, porque a verdadeira transformação não acontece pela força humana. Acontece quando permitimos que Deus trabalhe dentro de nós. E quando isso acontece, a fé deixa de ser um peso e se torna a vida. Se essa mensagem falou com você, lembre-se, a liberdade que você procura não está nas regras, está em Cristo. E para mais mensagens como essa, volte amanhã.